Muito boa noite, pessoal. Como vocês estão? Espero que todos estejam bem. Aqui quem está falando é o Cacau Gomes. São 22 horas e 4 minutos do dia 19 de 11 de 2024. Hoje a gente vai fazer algo aqui um pouquinho diferente. Nós vamos construir um indicador. Eu tenho mostrado aí alguns que eu já construí para mim, para uso pessoal, né? E a turma fica curiosa, né, para saber como é que cria esses indicadores. Eu vou começar aqui hoje a fazer alguns aqui com vocês. De repente a gente avança um pouquinho mais aqui para construir outros indicadores daqui para frente, tá bom? Então vamos começar aqui. Vamos fazer um indicador bem simples aqui. Vamos chamar aqui de média móvel, média móvel colorida, colorida por estocástico, ok? Então, o que a gente se propõe a fazer aqui? Ó? Eu estou falando que eu vou criar uma média móvel e essa média móvel vai ser colorida pelo estocástico. Ela vai me indicar onde que eu estou, né, que o preço vai estar naquele momento. Além da média estar dando uma direção, eu quero indicar também o que o estocástico está falando. Tudo num só indicador, tá bom? Então, o que nós vamos fazer aqui? A primeira coisa, eu preciso dos parâmetros de entrada. Se eu tenho dois indicadores, eu vou ter que ter no mínimo aqui dois parâmetros de entrada. Alguns indicadores precisam de mais de um parâmetro. Nesse caso aqui, a gente só vai usar dois parâmetros de entrada aqui, que é para uma média móvel e o estocástico. Então, meu primeiro parâmetro vai ser o parâmetro de média. Meu parâmetro de média. E para que eu armazene os valores aqui, eu uso uma função que chama-se input. E eu vou considerar uma média de 50 períodos. Agora eu vou colocar um outro parâmetro aqui que eu vou chamar de estocástico e também vou fazer a mesma coisa, vou colocar aqui o parâmetro de período aqui do estocástico como sendo 14, tá? Vou deixar bem padrão aqui. Pronto. Para que eu possa plotar esse indicador, eu preciso, aqui eu só tenho os parâmetros, agora eu tenho que propriamente dito calcular esses indicadores aqui. Como é que eu faço isso? Então eu vou chamar de M1 a média, a primeira média que eu estou usando por enquanto uma média aqui de 50, e a gente vai chamar a função SMA, que é a função que chama para a gente aqui a média móvel padrão, standard, tá? Então, essa a gente tem a EMA, que é a exponencial, e tem essa aqui que é a padrão. Nós vamos usar a padrão aqui, tá bom? O período, aliás, a fonte que eu vou usar close, que é fechamento, normal, e o período eu vou usar o período média que está lá em cima, já me puxa ali, tá vendo? Estou usando essa variável aqui que está armazenando aqui o valor de 50, tá? Então agora nós vamos calcular o segundo indicador, que é o estocástico. Vou pôr aqui estocástico 1 também, só para marcar terreno, e vamos chamar a função aqui. Essa função, ela é a estoque, e ela me pede ali, qual que é a fonte? Eu vou usar também o fechamento, vou deixar da forma como está ali, o high e o low, que são os outros dois parâmetros que ele me pede, de máxima e mínima, e o período a gente vai usar o estocástico, que é aquele que está lá, ele já puxa ali para a gente, aperta um tab e ele já vai dar para a gente o indicador, tá? Então vamos lá agora. Agora nós vamos definir qual vai ser a minha regra de coloração. Eu vou chamar de cor 1 e vamos definir uma regra aqui agora. O que eu quero saber dessa regra? Eu quero saber quando o preço estiver nas regiões de interesse. Então, vamos começar com duas regras muito básicas, que é o seguinte. Quando o estocástico, no caso ali que é o E1, a variável que está armazenando o valor de estocástico. Então, quando o meu estocástico estiver maior, por exemplo, que 80, eu estou fazendo uma pergunta, né? Nesse caso aqui para definir, tá? Assim, ó, estocástico é maior que 80? Interrogação. Se sim, ele vai me responder o quê? Se sim, ele vai, por exemplo, colorir de verde. Eu vou colorir de verde o meu indicador ou qualquer outra coisa ali para que eu use essa regra de coloração, tá certo?
Se não, o que é que eu vou fazer? Eu vou pôr uma nova regra. Se não, avalie se o estocástico está abaixo de 20. Se estiver, pinta de... Aliás, vamos fazer o contrário. Vamos pôr green aqui quando ele estiver abaixo, que a minha intenção é, no caso aqui, comprar para ficar umas cores mais padrão. E quando ele estiver lá para cima, eu vou... Quando ele estiver acima de 80, ele está vermelho. Quando ele estiver abaixo, ele está verde, me indicando as regiões que eu gostaria de comprar ou vender. E se não estiver, se estiver em outra posição, não faça nada ou deixe em branco. Por exemplo, aqui vamos pôr aqui white, tá? Color white. Beleza, uma vez feito isso, eu vou fazer agora a plotagem. Eu vou usar essa função plot para plotar a minha média aqui no gráfico aqui do lado, tá bom? O que é que a gente precisa fazer? Eu já estou com a função plot aqui, que ela já vem por padrão ali no PinScript, quando a gente abre a tela aqui para poder fazer escrever o nosso código, né? Então eu deixei ali, não apaguei, mas se não tivesse era só digitar a função plot. E nesse caso aqui eu quero plotar a M1, que é a média que eu criei. Vamos dar um nome para ela, que eu vou chamar ela de média 01. E agora nós vamos entrar aqui com a função cor. Vocês podem ver que aqui em cima vai me dando um guia de todas as opções que eu tenho, todos os parâmetros que eu tenho aqui para mexer no meu indicador. Eu já coloquei aqui a série, que minha série que eu vou usar para plotar é a M1, a média 1 que eu criei, o título, que eu chamei de média 1, e agora eu vou colocar a cor. Que cor? Eu vou colocar a cor que nós criamos ali, que é a cor 1, tá certo? E para ficar bem realçado, eu tenho um outro parâmetro aqui, que é o line width, que é a espessura dessa linha que vai ser plotada. Eu vou pôr 4 aqui para ficar bem espessa e a gente ter uma noção do que está sendo feito. Aqui agora tem uma questão que eu quero comentar, que é o seguinte: a gente pode plotar tanto esse indicador sobrepondo o nosso preço aqui no gráfico, como ele pode criar uma janela individual e deixar o indicador sozinho aqui embaixo. Primeiramente, ele vem por padrão aqui, ele não mostra, né, quando eu escrevo aqui minha primeira linha do código aqui, que é indicador, tem alguns parâmetros aqui também, que isso é como se fosse uma função, né, tá vendo? Isso aqui tudo são parâmetros de indicador, e ele tem um aqui que chama-se overlay, que é o que ele fala para mim o seguinte, eu vou plotar isso sobrepondo o preço ou não. Por padrão ele vem como não. Então quando eu clicar adicionar, ele já traz para mim aqui na parte de baixo o meu indicador. Tá vendo? Meu indicador está aqui na parte de baixo, já veio coloridinho, tá vendo? Quando está em branco aqui é porque está fora das regiões de 20 e 80, e quando está na região, quando está vermelho é porque ele está indicando que está nessas regiões sobre compra ou sobre venda. Para que ele fique lá junto, sobrepondo o nosso preço, nós temos que entrar com o parâmetro ali overlay, que é esse aqui. E aí a gente escreve true como verdadeiro, quero que sobreponha. E aí, o que vai acontecer? O nosso indicador já veio aqui para o gráfico. Então, eu criei uma regra para colorir a média. Quando eu estiver na região de sobrecompra, ele fala para mim. Então, por exemplo, aqui estava verdinho, olha para você ver que posição boa de comprar o preço. Ó, deixa eu crescer isso aqui. Aliás, vamos fazer um negócio. Ó, vamos ver lá no gráfico a coisa acontecendo. Eu vou pôr 10 aqui e vamos atualizar para ver como é que vai acontecer. Olha que beleza. Então, ó, nesse momento aqui, ele está me indicando o seguinte, ó, pode comprar que está na região de sobrevenda. Eu estou muito vendido aqui, pode comprar. Aqui também está falando para mim, ó, nessa região toda, compra, aqui não faça nada e aqui venda. Estou na região de sobrecompra aqui, mas o que o preço fez? Continuou subindo. Né? O estocástico é só um indicador que auxilia outros, tá? Então, deixei ele aqui com 10. Não é intenção nossa, né? Vamos deixar ele aqui com 1 mesmo. Atualiza. Vai aparecer bem fininho ali agora, tá vendo? A gente pode fazer da forma como quiser. Tem um macetinho aqui para ficar mais visual. Nós vamos criar mais mais duas variáveis aqui, que eu vou chamar de M2
e M3. O que é M2 e M3 aqui? A M2, nós vamos pegar essa média que está aqui e vamos copiar e colar aqui embaixo, só que em vez de usar close, eu vou usar high, que é máxima. E vou também usar esse mesmo indicador aqui embaixo, vou colocar low, beleza? E aí a gente vai fazer uma coisa um pouquinho diferente. Então, por exemplo, aqui, ó, nós vamos agora, em vez de considerar dentro dessa variável aqui só o indicador, nós vamos considerar o plot, já com o indicador por dentro. Então, o que eu quero dizer aqui? Nós vamos considerar o seguinte, ó, eu vou digitar aqui plot e vou considerar que o meu plot agora é M1. A minha média 1 já está plotada aqui dentro, é como se fosse uma posição aqui virtual, tá? E vou fazer o mesmo para os outros parâmetros aqui embaixo, tá? As outras médias aqui embaixo. Vou pôr plot, e vou explicar por que nós estamos fazendo isso, tá? Nós estamos fazendo isso para poder fazer uma plotagem um pouquinho diferente. Então vamos lá. Aqui, gente, essa função ela me dá a opção de fazer um preenchimento de cor numa região do gráfico. O que é isso aqui? Eu já chamei aqui de minha linha 1. Eu vou chamar de a mínima das médias que eu tenho aqui, que é a mais baixa aqui, que é a que está com a fonte, né, a fonte de dados aqui, históricos, como a mínima. Então, eu vou pôr como minha linha 1 o M3 e vou explicar na sequência aqui para vocês o que eu estou fazendo. Vou colocar como a minha linha 2 a minha linha mais alta, que é a mesma média, com usando aqui como fonte, né, a máxima. Então, M2, que é o que ele pede. Eu estou delimitando a região no gráfico que eu quero que ele colore para mim. E a cor, eu vou usar a minha cor 1, por exemplo. Vamos atualizar para ver o que vai dar aqui. Ó. O que eu falei para ele ali? Eu falei, ó, eu quero que você use a linha utilizando a média, né, com a fonte de mínima como linha inferior, a fonte como linha a fonte de máxima como linha superior e que entre elas aqui você colora para mim as regiões de sobrecompra e sobrevenda que o estocástico me fala. Ah, não, eu vou aumentar isso aqui um pouquinho mais para 90 e 10. A gente já começa a restringir bastante a nossa condição aqui do indicador. E ele só pega regiões extremas. Ah, não, programa, o que acontece? Eu quero que, inclusive, quando o preço estiver acima de 10 e menor que 50, que ele fique, por exemplo, amarelo. Então, nós vamos criar uma outra condição aqui. Ó. É 1 quando for maior que 10 e é 1 menor que 50, está perguntando. Quando for isso aqui, eu quero que ele coloque para mim aqui, por exemplo, yellow, color yellow. E também vamos fazer o seguinte, quando é 1 for maior que 50 e é 1 for menor que 80, nossa, eu quero que ele coloque para mim laranja, orange. E quando ele não for nada disso, não faça nada. Nada feito. Tá? Vamos ver o que vai acontecer aqui agora. Ó, ele me deu uma sequência de cores ali. Tá vendo? Olha só, nós vamos alterar aqui para 80, aqui para 20, só para ajustar os parâmetros ali, porque para lá eu utilizei esse mesmo valor para ficar certinho aqui, tá? 80, 50, 20, 80, color laranja, tá. Vamos atualizar de novo, vamos ver o que vai falar ali, ó. Olha lá, pronto. O que ele está falando para mim aqui, ó? Eu estava vermelho, comecei a querer cair, agora subi de novo, né? Estou na região acima de 80. Aqui no verde eu estou numa região
de mínima, né, do estocástico. No amarelo eu comecei a pegar tração, no laranja eu já passei para a banda de cima aqui dos 50 e aqui eu estou querendo subir. Aqui eu tenho algumas informações, gente. Vou repetir, tá? Com aquela regra de coloração que está ali, a gente consegue aqui ver o seguinte, ó. Minha média de 50, meu preço está acima da média de 50 e ele nesse momento veio visitar a minha região de média de 50, onde eu tenho uma média considerando a máxima do candle, uma média de 50 considerando a mínima, uma média média, né, com preço de fechamento, e tenho ainda disso aqui o meu estocástico falando para mim que está sobrevendido. E agora, como ele passou do amarelo, ele saiu dos 20, subiu para entre 20 e 50, passou dos 50 e está falando que está querendo subir. É essa a interpretação que a gente pode fazer desse nosso indicador aqui, tá? Bom, espero ter ajudado vocês aí, espero que isso seja o início aí dos primeiros indicadores de vocês. Aconselho estudarem mais, ver o módulo aí do PinScript com todas as outras funções e as possibilidades. É uma ferramenta incrível que vocês vão conseguir fazer muita coisa bacana aí. Torço para que cada um consiga construir seus indicadores e quem sabe divida aqui com a gente, tá? Eu vou deixar esse códigozinho aqui disponível aí junto na descrição do vídeo, ok? Desejo a todos aí uma ótima semana, bons trades, força, fé e fraternidade. Um abraço.